Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma videoaula do seu componente curricular que é Sociologia. Videoaula esta destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão matriculados na primeira série do ensino médio. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e eu te convido a prestar bastante atenção e acompanhar toda esta videoaula do começo ao fim, porque hoje nós iremos tratar a respeito dos objetos de estudo da sociologia. Vou repetir mais uma vez o tema da nossa videoaula para que dê tempo de você fazer o registro e anotações que você julga relevante a respeito do conteúdo que aqui será ministrado. Objetos de estudo da sociologia é o tema desta videoaula. Agora eu quero que vocês visualizem em tela e vocês podem observar a figura, a imagem dos três clássicos da sociologia, três pensadores, três estudiosos que, através das suas análises, através das suas pesquisas a respeito da realidade social, elaboraram obras que hoje são tidas como obras clássicas da sociologia. Vocês podem visualizar, vamos fazer a leitura da esquerda para a direita. Nós temos o Émile Durkheim, autor teórico, aliás, da corrente positivista do pensamento, elaborou a obra As Regras do Método Sociológico, onde nós podemos identificar, digamos assim, toda a discussão científica inerente ao pensamento dele no que se diz respeito à observação justamente dos fenômenos sociais. Bem no meio, nós temos Karl Marx, tido como um teórico materialista pelo fato de ter compreendido toda a dinâmica e toda a organização econômica vigente no atual modo de produção capitalista. Dentre as obras de Karl Marx, nós podemos destacar o Manifesto do Partido Comunista e também a obra O Capital. E, por fim, a figura de Max Weber, autor das obras Economia e Sociedade e também A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, um teórico tido como idealista. Por que eu estou destacando esses três teóricos? Por que na imagem aparece para vocês os clássicos da sociologia? Porque são realmente três teorias clássicas, são três teorias ainda não superadas. São três possibilidades de análise a respeito da realidade social. Não é que a teoria do Durkheim ou do Karl Marx ou a do Weber, quando nós comparamos uma com a outra, não é a questão de nós identificarmos a mais correta. Tudo depende do tipo de análise que você pretende fazer a respeito da realidade social. Como eu disse agora há pouco a todos vocês, são três possibilidades, são três caminhos, são três olhares distintos a respeito do contexto social. Avançando agora, vocês podem visualizar um esqueminha todo colorido. Nós temos aí um círculo em que está escrito Objetos de Estudo da Sociologia, e vocês podem observar, nós temos alguns quadrados, na cor cinza, amarela, um tom meio avermelhado, em que está sendo mencionado determinados termos e se reportando a cada um desses teóricos. Esses termos que vocês estão visualizando, quais são? Fato social para Émile Durkheim, ação social para Weber e modo de produção para Marx. São os objetos de estudo. Primeiramente, o que é que nós temos que compreender como objeto de estudo? Tendo em vista que no nosso cotidiano é muito usual nós designarmos que alguma coisa corresponde a um objeto. Esse meu passador da projeção, ele acaba sendo um objeto. A sua caneta é um objeto. Ou seja, para algumas coisas, nós atribuímos também esse termo de objeto.
Mas quando nós estamos tratando de estudo científico, o termo objeto, ele quer designar aquilo que é entendido, aquilo que é investigado, digamos assim, cientificamente. Então vamos a um exemplo básico. A sociologia, ela é uma ciência que tem como objeto de estudo a sociedade. Então, se eu questiono, o que é que a sociologia estuda? As análises sociológicas, elas vão compreender justamente o quê? A sociedade. E é claro que dentro da sociedade existe uma diversidade de situações que podem tornar-se objeto de estudo sociológico. A educação é um objeto de estudo, o crime, o direito, a cultura, enfim. Então, os objetos de estudo, eles são variadíssimos. Quando Durkheim, Weber e Marx, eles fizeram a proposição dos seus objetos de estudo, nós temos que ter a perspectiva dos caminhos que eu citei agora há pouco a todos vocês. Ou seja, são as perspectivas. Então, por exemplo, Émile Durkheim, visualizando novamente o esqueminha, ele preconizou, aliás, ele denominou de fato social o seu objeto de estudo. Quando Durkheim enfatizou a questão do fato social, simplesmente ele está levando em consideração a ocorrência de fenômenos, ou seja, de fatos sociais, que são exteriores aos indivíduos, que não estão condicionados à nossa vontade, que não estão condicionados à nossa individualidade. A perspectiva da análise pela ótica do fato social também nos reforça aquele entendimento de que, a partir do momento que nós passamos a existir, que se dá através do nosso nascimento, nós já temos uma sociedade pronta, com a política, um sistema econômico, com as instituições sociais, com valores, com leis, com princípios morais, dentre outros elementos que aqui eu posso mencionar, que são anteriores à nossa existência. Isso implica dizer o quê? Que o indivíduo tem que adaptar-se ao contexto social. Então, os fenômenos sociais, eles acabam exercendo um poder impositivo, exigindo de nós uma determinada adequação ao contexto social. Já na teoria weberiana, é preconizada a ação social. Diferente do fato social, a ação social, ela quer dizer toda conduta humana dotada de significado. Ou seja, diariamente nós desencadeamos uma série de comportamentos. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós conversamos com as pessoas, dentre outras situações a serem exemplificadas. Para que haja uma ação social, eu preciso que haja, no mínimo, uma outra pessoa, porque toda ação só é configurada como ação social a partir do momento em que há uma interação entre duas pessoas. E toda conduta humana, ela é o quê? Dotada de significado. Ou seja, neste momento, eu estou ministrando esta videoaula a todos vocês. Eu estou me comportando, mas eu sei qual a motivação e qual a razão desse meu comportamento. Então, isso significa a motivação, o significado que é atribuído ao comportamento no caso dos indivíduos. Max Weber, inclusive, eu proponho a você esse desafio. Ele classificou a ação social. Para ele, existem duas formas racionais, que são a ação social racional visando fins, a ação social racional visando valores. E duas outras formas de ação social, ou seja, duas outras formas em que o nosso comportamento ele pode ocorrer, mas não condicionado a pensamento prévio. No caso, a ação social afetiva e também a ação social tradicional. Pesquise a respeito dessa classificação. Observando novamente o nosso esquema, por fim, nós temos o pensamento de Karl Marx. Então, o objeto de estudo para Karl Marx é o modo de produção, ou como vocês podem também identificar em algumas literaturas, o materialismo histórico. Logo no início da videoaula, eu pontuei a todos vocês que
A teoria de Karl Marx é tida como uma teoria materialista, porque simplesmente o teórico ele compreendeu as condições materiais de existência da sociedade em um dado momento histórico e me reportei ao modo de produção capitalista. Nós sabemos que o trabalho ele é o elemento fundante de todo e qualquer contexto social. A partir do momento que nós observamos as condições de trabalho que vigoram em um determinado momento da história, nós também temos a determinação das condições econômicas que ali estão. As condições de trabalho que são aplicadas, que são exercidas no modo de produção capitalista, não são as mesmas condições de trabalho que vigoravam no modo de produção feudal. Por isso que, metodologicamente falando, dentro desta perspectiva marxista, nós temos como método a dialética, que é um método que compreende que a sociedade ela tem a capacidade de se aprimorar e de mudar com o passar do tempo. E esse aprimoramento social, ele também pode levar à substituição de um modo de produção por um outro modo de produção, como a própria história ela acaba evidenciando. As sociedades que existem na atualidade, elas são sociedades absolutamente distintas de sociedades que já existiram no passado. Fato social, objeto de estudo para o pensamento durkheimiano, a ação social, objeto de estudo na teoria weberiana, e o modo de produção ou materialismo histórico é o objeto de estudo segundo a concepção de Karl Marx. Agora, com base nessas considerações, vamos exercitar o nosso aprendizado? Uma questão bem básica. Leiam a pergunta, acompanhem a leitura comigo e vamos verificar e analisar as 4 possibilidades de resposta. O que é a sociologia para Durkheim? Alternativa A, análise da passagem do tempo. B, estudo dos fatos sociais. C, estudo das mudanças no meio ambiente. D, relação entre o homem e a natureza. Com base nas considerações que eu disse a todos vocês, a alternativa correta está expressa, visualizem em tela, na alternativa B. A sociologia para Durkheim, ela corresponde ao estudo dos fatos sociais. E uma observação. Nós sabemos que, na realidade, ocorrem diariamente uma série de acontecimentos e uma série de fenômenos. Mas nem todos esses fenômenos, nem todas essas situações, elas são objeto de estudo sociológico. Por isso que Durkheim ele também teve a cautela no sentido de sistematizar o que seriam esses fatos sociais. E os fatos sociais, para ele, são aqueles que apresentam 3 características fundamentais. Os fenômenos sociais, segundo essa visão, obrigatoriamente eles devem ser exteriores, coercitivos e generalizados. Caros alunos, eu estou finalizando esta videoaula. O meu forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.